Muita gente passa a vida inteira achando que é comum, que não tem nada de especial, que seus hábitos são apenas manias, esquisitices ou coisas que ninguém nota. Mas a verdade, e talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, é que certos comportamentos que parecem aleatórios podem revelar algo muito maior sobre você. A ciência moderna tem mostrado que existem sinais discretos, quase invisíveis, que indicam que uma pessoa possui uma capacidade mental muito acima da média, mesmo que ela própria nunca tenha percebido isso. E o mais curioso é que esses sinais geralmente passam despercebidos porque não se parecem com aquilo que as pessoas imaginam quando ouvem a palavra inteligência. Não é sobre tirar notas altas, saber tudo de cabeça ou ser o gênio da sala. É sobre padrões de pensamento, comportamentos incomuns e reações naturais que revelam que seu cérebro funciona de um jeito completamente diferente da maioria. E talvez você se encaixe em vários deles sem nem perceber. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar comportamentos simples, mas extremamente poderosos, que indicam que seu cérebro pode ser muito mais avançado do que você imagina. E antes que você pense, isso não é para mim, eu te convido a ficar comigo até o final, porque muitos desses sinais são contraintuitivos, inesperados e até estranhamente familiares. Talvez você descubra algo que estava debaixo do seu nariz há anos. O primeiro comportamento que indica uma mente muito avançada é aquele que ninguém imagina. Você pensa demais, o tempo todo, mesmo quando não quer. Pessoas com raciocínio acima da média têm uma mente hiperativa, um fluxo constante de análise, possibilidades, cenários e reflexões que parecem não ter fim. E não, isso não significa ansiedade, embora às vezes possa parecer. Significa que o cérebro dessas pessoas trabalha num nível de processamento muito maior do que o normal. Elas não conseguem simplesmente aceitar respostas prontas. Não conseguem ouvir algo e deixar passar. Precisam entender, destrinchar, questionar. Isso faz com que muitas vezes elas sejam vistas como distraídas, no mundo da lua, quando na verdade estão apenas navegando por linhas de pensamento muito mais complexas do que as pessoas ao redor conseguem perceber. E aqui vem um detalhe mais interessante. Essa tendência de pensar demais está fortemente associada à capacidade de prever consequências, entender contextos mais profundos e tomar decisões com mais precisão, mesmo que por fora pareça apenas viagem da cabeça. Mas existe um segundo comportamento ainda mais impressionante, e provavelmente você nunca imaginou que isso estivesse ligado à inteligência. Você tem dificuldade de ficar entediado com algo que realmente interessa. Isso parece óbvio, mas não é. Enquanto a maioria das pessoas se cansa rápido de qualquer atividade que exige foco, indivíduos com alta capacidade cognitiva têm uma habilidade absurda de mergulhar profundamente em assuntos que os fascinam. Eles se concentram por horas, absorvem detalhes, exploram cada camadinha do tema sem perceber o tempo passar. Isso acontece porque o cérebro dessas pessoas recebe uma descarga de dopamina quando está aprendendo ou descobrindo algo novo. É quase como se estudar, observar, entender e decifrar fossem pequenas recompensas internas. E por isso, quando encontram um assunto que realmente toca a sua curiosidade, elas se tornam praticamente imparáveis. Pessoas assim são chamadas de intensas, obsessivas ou complicadas. Mas, na verdade, essa é uma das características mais claras de uma mente avançada, o entusiasmo profundo por aprender. E falando em aprender, existe um terceiro comportamento que muitas pessoas interpretam do jeito errado. Você questiona absolutamente tudo. Pessoas com um cérebro mais avançado não aceitam informações apenas porque alguém disse. Elas precisam de evidências, de lógica, de sentido. E isso incomoda muita gente. Desde pequenos, são vistos como teimosos, contestadores, questionadores demais. Mas, na verdade, essa é uma habilidade natural que impede que caiam facilmente em manipulações, discursos prontos ou argumentos sem fundamento. Questionar não significa desafiar por desafiar. Significa buscar coerência. Significa se recusar a seguir a multidão apenas porque todo mundo está indo na mesma direção. É um sinal de autonomia mental que poucos possuem. E aqui vem uma virada importante. Pessoas com inteligência acima da média também têm um comportamento que, para muitos, parece até um defeito.
elas têm dificuldade de permanecer em ambientes muito barulhentos ou confusos por muito tempo. Isso acontece porque o cérebro dessas pessoas processa estímulos com muito mais intensidade. É como se cada som, cada movimento, cada detalhe visual competisse pela sua atenção ao mesmo tempo. Isso faz com que ambientes caóticos sejam exaustivos. Pessoas assim não estão sendo, frescas ou, sensíveis demais. Elas simplesmente têm um sistema cognitivo mais responsivo e observador. É por isso que muitas mentes brilhantes preferem lugares calmos, silêncio ou até aquela solidão gostosa que permite que a mente funcione em seu ritmo natural. Aliás, falando em silêncio, existe outro comportamento ainda mais intrigante. Você tem períodos em que prefere ficar sozinho, não porque é antissocial, mas porque sua própria companhia é estimulante. Pessoas com cérebro mais avançado valorizam esses momentos, porque é ali que conseguem organizar pensamentos, criar ideias, fazer conexões, refletir sobre suas decisões. Elas não precisam estar rodeadas de gente para se sentir bem, precisam estar rodeadas de sentido. E isso é uma diferença enorme. Essa capacidade de estar só sem sentir solidão é inclusive um dos maiores sinais de maturidade intelectual. Mas, se existe algo que realmente diferencia uma mente avançada das demais, é a curiosidade incessante. Aquele desejo profundo de entender o porquê das coisas, de investigar, de explorar, de aprender coisas que a maioria sequer considera interessantes. A curiosidade é tão poderosa que muitos estudos sugerem que ela está diretamente ligada à expansão do QI ao longo da vida. Pessoas extremamente curiosas leem mais, observam mais, fazem mais perguntas, conectam mais pontos e, justamente por isso, têm mais repertório mental para resolver problemas complexos. É como se a curiosidade fosse o combustível secreto que mantém o cérebro sempre em evolução. A partir daqui, o roteiro entra numa parte crucial, a virada emocional. Porque existe um comportamento que quase ninguém associa à inteligência, mas revela um domínio impressionante sobre a própria mente. Pessoas com cérebros mais avançados têm um autocontrole maior do que parece. Não significa que são frias, distantes ou apáticas. Significa que conseguem pausar antes de reagir. Conseguem observar as emoções sem serem arrastadas por elas. Conseguem processar a situação antes de explodir. Esse autocontrole não é algo que nasce pronto, mas se desenvolve com a própria capacidade de análise interna. Elas entendem que reagir no calor do momento raramente leva a bons resultados, e por isso agem com mais estratégia. Você já percebeu que às vezes você observa mais do que reage? Pois é, isso é mais raro do que você imagina. E falando em observar, esse comportamento é de longe um dos mais fascinantes. Você presta atenção em detalhes que ninguém nota. Pessoas com cérebros mais avançados têm uma percepção ampliada do mundo. Reparam em expressões faciais, em mudanças de postura, em tons de voz, em padrões que passam despercebidos para a maioria. Essa habilidade faz com que tenham uma leitura quase intuitiva das pessoas e das situações. Elas conseguem entender o que alguém sente mesmo quando a pessoa nem fala nada. Conseguem prever conflitos antes que eles aconteçam. Conseguem identificar emoções escondidas apenas pela forma como alguém respira ou move as mãos. Isso não é magia, é observação aguçada. É uma habilidade cognitiva tão poderosa que muitas vezes parece até um sexto sentido. Agora, depois de todos esses comportamentos, vem a grande reflexão. Quantos deles você reconheceu em si mesmo? Porque se você se identificou com vários, existe uma chance enorme de que seu cérebro esteja operando em um nível muito mais avançado do que você imaginava. E talvez você tenha passado a vida inteira ouvindo que era estranho, complicado, intenso, difícil de entender, quando na verdade você só estava funcionando num ritmo mental que a maioria não acompanha. A verdade é que mentes avançadas quase nunca são reconhecidas imediatamente. Muitas vezes são subestimadas, mal interpretadas, até julgadas. Mas com o tempo, essas mesmas pessoas acabam se destacando justamente por aquilo que as diferenciava. E talvez você esteja no caminho exato para isso. Agora eu quero saber, em quais desses comportamentos você se viu? Quantos desses sinais você já percebeu em si mesmo ou em alguém próximo?
Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero entender como você se identifica com tudo isso. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tem muito conteúdo profundo vindo por aí e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Porque no fim das contas, entender como sua mente funciona pode ser o primeiro passo para descobrir um potencial que você nem sabia que tinha.